Pai do Senhor, amados irmãos, vamos abrir o texto bíblico de Zacarias, capítulo de número 4. Versículo de número 6. Os que acharam, digam amém. Amém. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo. Vamos ler juntos? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Tome assento, por favor, em nome de Jesus. Vai tirar? Pode tirar. Aleluia! Em primeiro lugar, eu quero agradecer meu líder, meu amigo, meu conselheiro, pastor Wellington Júnior, pela oportunidade me concedida. Ao nosso líder, pastor Wellington Bezerra da Costa, que está em casa, se recuperando. Em breve dia estaremos vendo ele aqui, correndo para a glória de Deus. Como disse o pastor Wellington Júnior, Jazier vai ficar desempregado. Jesus já está curado, o pastor já está curado em nome de Jesus. Estamos aqui com o pastor, alguns pastores do Rio. Gostaria que ficasse de pé, por favor. Da SEADER, os guardiões aí da SEADER. Nós estamos aqui nesta manhã e trazemos a saudação para o senhor, pastor Hélito, nosso presidente da SEADER, pastor Flávio Marinho. Traz a saudação para o senhor, para todo o ministério. Os quatro que estamos divulgando, gostaria que colocasse na tela, por favor. Estamos divulgando a primeira conferência missionária que vai acontecer ali em Duque de Caxias, na nossa terra, ali na igreja do pastor Libório. É a primeira conferência missionária da Sename e Semine, na Baixada 3, com a bênção do pastor Flávio Marinho, também com a bênção do nosso coordenador regional, pastor Maurício, e sob a coordenação do pastor Marco Antônio, que está aqui conosco. Então, a gente pede que os irmãos orem por esse trabalho. Se quiser dar um pulinho ali em Caxias, serão muito bem-vindos ali no Rio de Janeiro, para a glória do nome do Senhor. Maiores informações, o irmão pode fazer contato conosco, com a Secretaria da Sename. Está lá no site da Sename, não é isso, pastor Marcos? Está lá no site da Sename. Vocês serão muito bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigado. Vamos então ao texto que nós lemos aqui nesta noite. Vou pedir um pouquinho da paciência dos irmãos, que eu vou fazer uma introdução, não vai ser longa, para que os irmãos entendam aqui o contexto da nossa mensagem nessa noite. Estamos aqui desde a manhã e ouvimos 3 lindas mensagens pela manhã e 2 à tarde. E agora terminamos findando essa noite abençoada. Eu sou crente desde pequenininho. Nasci no lar cristão. Eu sempre gosto de dizer, pastor Wellington Júnior, aonde eu vou, que eu sou preto. Não tem problema de me chamar de preto, de negro, não tem preconceito. Porque eu sou preto mesmo, não sou louro. É? Eu tenho um amigo que me chama de lourinho, né? Aleluia! Sou da Baixada. Somos da Baixada. Sou do Rio de Janeiro, mas não sou ex-nada. Sempre fui crente, graças a Deus. Lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então eu não tenho testemunho para contar não tem. Graças a Deus não tem. Mais uma vez eu contando isso para um colega, para um pastor, e o pastor disse assim: mas isso não é bom não. Eu falei: mas eu contando com toda a alegria que eu nunca bebi, nunca fumei, nunca cheirei, nunca adulterei, nunca forniquei. Ele falou: mas isso não é bom não.
Falei, o sangue de Jesus. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O contexto desta fala a Zorobabel encontra-se exatamente na história de Israel, na história do povo de Israel, que é uma história linda e de operação do sobrenatural. Se fôssemos estabelecer um cronograma, poderíamos pegar ali o início da monarquia com o rei Saul lá no ano 1050 a.C. E se formos contar 40 anos para cada reinado, vamos ter Davi como segundo rei lá no ano de 1010. Teremos Salomão como terceiro rei lá no ano de 970 a.C. E teremos Roboão lá em 930, onde o reino é dividido e as 12 tribos se dividem em reino do norte e reino do sul. Esse reino do norte dura até o ano 722 a.C., onde o povo é espalhado, não se usa muita palavra cativeiro, mas são espalhados pela terra, e segue só apenas Judá e Benjamim, que são levados cativos no ano 606. Todos nós aprendemos no seminário que são 3 levas: 606, 597 ou 596 e 586, quando o templo que foi construído por Salomão foi destruído. Apesar da história de Israel ser uma história de milagre, ser uma história de presença de Deus, ser uma história de cuidado de Deus, ser uma história de mover de Deus, o povo desobedecia, tanto se afastavam de Deus, que Deus vinha sempre para intervir. Esse Deus misericordioso, esse Deus bondoso, esse Deus que ama, esse Deus que vai sempre em busca daquele que peca, daquele que erra. Deus sempre está com as mãos estendidas para ajudar. Então esse Deus bondoso, esse Deus misericordioso, esse Deus de amor, usa o profeta Jeremias e diz que, apesar de terem sido levados cativos, vocês, depois de 70 anos, vocês regressarão à sua terra. Como é possível alguém, um ser humano, escrever algo que não está vendo? Eu explico. É possível, porque quem está falando com ele é Deus. É diferente, e não quero entrar nessa vibe nessa noite, de aquelas pessoas que muitas vezes, para tentar impressionar, usam assim diz o Senhor. E Deus não está falando. Jeremias pega a pena da sua caneta, porque Deus dá ordem lá em Jeremias no capítulo 29, versículo 10, e diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer a este lugar. Isaías, o profeta Jeremias, 200 anos antes do fato acontecer, ele escreve dizendo que Deus usaria uma pessoa com nome chamado de Ciro, e este daria livramento ao seu povo e daria todas as condições políticas, segurança, de estratégia, de logística, para que o povo voltasse para a sua terra para servir ao Senhor. Como é possível alguém pegar a tinta da caneta, colocar no pincel e escrever: eu vou usar um homem chamado Ciro? Não é profecia achada na internet, não é profecia pesquisada nos Facebooks ou no Instagram, não. É profecia que veio do céu, direto para o homem escreve e acontece para a glória de Deus. Este povo
cumprindo-se a profecia de Isaías, esse povo é convidado a regressar para a sua terra, porque Daniel, preocupado com a profecia de Jeremias, resolve orar. Ele já orava todo dia, mas ele resolve fazer uma campanha de oração de 21 dias. E nestes dias de oração, no primeiro dia que ele começa a orar, Deus já manda a resposta dizendo: o meu povo vai voltar. Daniel, ele não vê, e ele não tem a resposta, mas ele continua orando. A resposta já tinha vindo no primeiro dia, mas existia e existiu uma batalha espiritual, uma guerra espiritual tão grande, que foi necessária a intervenção dos poderes celestiais com os poderes das trevas. É claro que o poder celestial venceu, porque Deus nunca vai perder para o diabo. O servo de Deus nunca vai perder para o capeta. E no 21º dia vem a notícia da vitória e a explicação ainda para o homem de Deus, porque ele demorou ter a resposta nas mãos. Há uma intervenção divina e os medo-persas ocupam o governo mundial. E o primeiro decreto de Ciro fica incomodado de uma certa maneira, perde o sono, manda trazer os livros, as atas, para o melhor conhecimento nosso, e ele lê lá: o meu ungido Ciro fará com que o povo volte para ajudar. Aí Ciro, quando está lendo, fala assim: ué, sou eu. Se é eu que vou mandar de volta, traz a caneta, vou escrever o edito. Podem voltar para sua terra para adorar o seu Deus. E para mostrar para vocês que não estou brincando, todos os utensílios que foram levados por Nabucodonosor, pode dar na mão de Sesbazar, leve, para que vocês adorem a Deus com excelência, para que vocês adorem a Deus em espírito e verdade, porque não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. A primeira pergunta de Zorobabel é: quem é que está animado para voltar? Nesse tempo de evangelho de tanto clamor, nesse tempo de evangelho de tantos flashes, nesse tempo de evangelho do que foi tremendo, as pessoas dizem: foi tremendo, hoje foi tremendo, hoje foi assim, hoje foi assado. A pergunta de Zorobabel é: quem está disposto? Quem está animado? A voltar para a terra dos nossos pais. Quem quer voltar? O texto de Esdras é interessante, porque no capítulo 2 de Esdras, o texto diz que volta, versículo 36, 973 sacerdotes. Mas é interessante que o mesmo texto no capítulo 74 fala que volta 74 levitas. Parece que nós estamos vivendo, pastor Ayrton Júnior, os dias de Esdras. Está todo mundo querendo ser sacerdote, mas poucos querem ser os levitas. Os levitas aqui no serviço do templo e do tabernáculo é o serviço mais braçal, aquele que tem que ir lá no aeroporto buscar o pastor, que tem que ir lá no banheiro, que tem que botar água, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
Os levitas não quiseram voltar. Neemias lá no futuro, depois vai ter esse mesmo problema. E muita gente não quer ser nem levita, já segue direto para o sacerdócio. Porque nós vemos hoje venda de carteira de pastor na internet, pastor Leigi. Tem lugares aí que se vende carteira, o camarada se converte hoje e amanhã já é pastor. Eu fui pregar na Bahia outro dia, e o rapaz foi me levar, me pegou em Vitória até Teixeira de Freitas, e na volta ele falou: poxa, eu trouxe um fulano aqui, pastor fulano de tal. Eu falei: prega muito bem. Eu falei: muito bom. Ele é lá do Rio, tu conhece? Conheço. Ele é o pastor fulano de tal. Eu falei: eu conheço ele, sei que prega, mas ele não é pastor não. Que isso, pastor? Não. Ele te mostrou a carteira? Você pediu? Não, que eu chamei ele pelo Instagram dele. Coloque no teu púlpito, coloque no teu congresso, de jovens, de adolescentes, de irmãs, no púlpito da igreja. Não que tenha uma pessoa que tenha o Facebook cheio, mas uma pessoa que tenha a vida no altar. Uma pessoa que você conheça a história. Uma pessoa que você saiba que ele tem pastor. Uma pessoa que você sabe que ele entrega o dízimo lá na igreja. Uma pessoa que você sabe que come do pão, que come do vinho. Uma pessoa que você sabe que tem esposa, que tem filho, que tem família. Eles voltam para a terra e chegam lá. E quando chegam, a primeira coisa que eles vão fazer, sob a ordem de Zorobabel e de Jesus, o capítulo de Esdras, no capítulo 3, o versículo 3 diz: e firmaram o altar sobre as suas bases. Nesse tempo de tanto engano, nesse tempo de tanto engodo, nesse tempo de tantas trevas, nesse tempo de tanto fake news no nosso ambiente eclesiástico, a primeira coisa que Zorobabel faz: vamos montar o nosso altar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que nós somos o templo do Deus vivo. Templo do Deus vivo. Não adultera. Templo do Deus vivo não fornica. Templo do Deus vivo não cheira cocaína. Templo do Deus vivo não comemora a festa junina. Templo do Deus vivo não compactua com o que é errado, com erro, com pecado. Templo do Deus vivo tem um altar aceso, porque o escritor Levítico diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deixa eu ver se tem altar aceso aqui nesta noite. Se tem altar aceso, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que está no culto para adorar? Quem é que está no culto para adorar? Quem é que está no culto para adorar? Se o altar não é santo, se o altar não é santo, pode ser qualquer coisa, menos altar. Porque aqueles que adoram o Todo-Poderoso, quando o altar está aceso, o nosso sacrifício sobe como cheiro suave às narinas do Todo-Poderoso, e Ele manda a sua glória para fazer acontecer na nossa vida aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Se você precisa de cura, quando você adora e o Todo-Poderoso estiver interessado em curar, Ele vai curar. Se o teu altar está aceso e você está buscando o batismo no Espírito Santo e Ele quiser te batizar, Ele vai te batizar. Não vai precisar de nenhum artifício humano, porque o Todo-Poderoso é capaz de fazer. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não é por força,
não é por violência, mas pelo meu espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 13, a partir do versículo 8, ele citando essa questão do altar, é muito interessante que ele vai dizer assim: Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Aí o texto continua, porque ele vai dizer lá no versículo de número 10: temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Preste atenção nisso, versículo 11: porque os corpos dos animais, cujo sangue é para pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Versículo 12: e por isso também Jesus, para os santificar, o povo pelo seu próprio sangue padeceu fora da porta. Continua o texto: saiamos. Diga comigo, saiamos. De novo, saiamos. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui permanente, não temos aqui cidade permanente. Vou repetir: não temos aqui cidade permanente. Tem gente adorando que vai ficar por aqui, tem gente pregando que vai ficar por aqui, tem gente entregando profecia que vai ficar por aqui. Aqui não é o nosso lugar é o céu, é para lá que nós estamos indo. Ou você crê na Bíblia ou você não crê. Existe céu e existe inferno. Quem está em pecado não vai ficar. Mas quem está vivendo uma vida santa, prepare-se, porque o toque da trombeta vai soar e você vai escutar a voz de Deus. A Bíblia vai dizer, versículo 15: quem está comigo no culto? Quem está comigo no culto? Versículo 15: portanto, ofereçamos sempre por Ele, por Jesus, a Deus, sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam. Quem confessa o nome dele aqui? Ele é o mesmo. Mas quando nós lemos aqui o vitupério, quando ele fala de arraial aqui, ele está falando de judaísmo. Ele fala de judaísmo, mas para nós é o mundo. Veja que o texto vai dizer: nós temos que sair para fora do arraial, fugir dos prazeres pecaminosos, fugir dos valores iníquos. E ele vai dizer, trazendo consigo o seu vitupério. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre vitupério. O que é vitupério? Vamos ver o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, carrega o seu pincel de tinta e escreve no livro sagrado. Quem é que está no culto? Diga amém. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Para quem é crente. Se você está no culto, você vai dar um glória bem alto agora com essa profecia bíblica aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a selva de servo e fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Vou repetir: sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Vou repetir: sendo obediente até a morte, morte de cruz. Vou repetir: sendo obediente até a morte e morte de cruz. Se eu tenho que ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, eu preciso ser obediente até a morte. Não a morte de cruz, porque ele já morreu por nós. Mas Paulo, carregando a sua tinta, a sua caneta, ele escreve ainda: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Levante a mão bem alta assim comigo, por favor, se você pode. Porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome. Está bem alto sua mão? E lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cadê você, belemita? Cadê você, belemita? Levante a sua Bíblia bem alto e confesse. Você já confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pode não confessar hoje, mas vai confessar um dia. Pode debochar hoje, mas vai confessar um dia. Pode nos humilhar hoje, pode pisar hoje, pode escarnecer hoje, mas vai ter que confessar um dia. Toda língua vai ter que se dobrar e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós, assembleianos, já fazemos todo dia. Nós dobramos os nossos joelhos e dizemos: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é meu Salvador. Se você diz isso, levante a tua mão. Se você tem glória, dê glória. Se você tem aleluia, dê aleluia. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Mas apesar disso tudo, esse povo que volta para a terra, só voltou os animados. Só os animados que voltaram. Ato contínuo, eles constroem os alicerces. Já haviam se passado 70 anos. Desde o ano 606. E 50 anos desde o ano 586. O texto vai dizer que, no capítulo 3, que eles formam o altar. E a Bíblia vai dizer no versículo 10 que quando eles lançam os alicerces do templo do Senhor, e que os sacerdotes se apresentam aparamentados. Diga comigo: aparamentados. Eu não ia falar não, mas vou falar.
A igreja de Jesus, no templo onde nós vamos adorar, não é lugar de sensualidade. Nós não vamos para a casa de Deus para mostrar os nossos corpos, para mostrarmos os nossos dotes físicos. Nós chegamos na casa de Deus para adorá-lo na beleza da sua santidade. Então todo lugar que tem santidade diz que Deus está, Deus não está. Se tem sensualidade, Deus não está. Quando eles lançaram os alicerces, eles se aparamentaram. Isso é tão interessante que lá no Novo Testamento, Pedro, quando vê Jesus, se sente nu, e ele não estava nu. Ele não estava nu, pastor Legi. Mas era tanta reverência que ele mergulha. Hoje tem de tudo nas mídias sociais, de tudo. Tem líder religioso, que eu não vou falar pastor, líderes, mulheres, de todas as vibes. Tem mais para piriguete do que para pastora. E tá cheio de seguidora, pastor Ayrton Júnior. Tá seguindo. Jesus vai voltar e vai continuar seguindo, porque a igreja verdadeira, o crente verdadeiro, a mulher santa, o homem santo, ele se veste aparamentado para servir a Deus. Não dá para servir a Deus e o diabo. Eu estou com vontade de falar, mas vou ficar quieto aqui. Quando nós lemos o livro de Esdras, é tolerância zero contra o pecado. Quando nós lemos o livro de Neemias, é tolerância zero contra o pecado. Quando nós lemos o livro de Neemias, é tudo conforme a planta. É tudo conforme a planta. A planta está aqui. Tem que ser conforme a Bíblia, porque se não for conforme a Bíblia, você não vai para o céu. Eles lançam o alicerce. Os jovens que não haviam visto o templo começam a sorrir, a se alegrar, começam a pular, começam a gritar, eles levantam as vozes. Eram da Assembleia de Deus. Eles eram da Assembleia de Deus. Eles levantam as vozes e começam a jubilar com alegria. Mas aqueles que tinham visto o primeiro templo começam a chorar. Aí um começa a chorar e os outros começam a sorrir, a gritar. Só que a maior parte era dos jovens. E o jovem tem força. O jovem é forte. Paulo escrevendo vai dizer: vos escrevi, jovens, porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Eles começam a cantar em altas vozes, e a Bíblia vai dizer, não dá para discernir as vozes de alegria e as vozes de choro. Você não entendeu? Quando tem presença de Deus, tem gente que chora. Tem gente aqui nessa noite que está chorando, mas também tem gente que sorri. Se for pentecostal, dá glória. Se é do ciclo de oração, dá aleluia e ainda fala língua estranha. Se foi liberto do mundo, do pecado, dá glória a Deus, aleluia, fala língua estranha, ainda dá uma rajada ainda de mistério, corre para lá e corre para cá, porque sabe exatamente da onde Deus tirou. Deus tirou do lamaçal do pecado. Deus tirou do lamaçal do pecado. Ei, colocou na porta assim do inferno, falou: aqui você não vai entrar não.
não. O teu caminho é o céu. Deixa eu ver quem está indo para o céu. Deixa eu ver quem está indo para o céu. Deixa eu ver quem está indo para o céu. Xarabarassore carabacaia. E eles louvam a Deus. Os teólogos entendem que o hino que eles cantaram aqui foi o Salmo 136. Salmo 136. Aleluia. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Você está no culto? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Louvai ao Deus dos deuses. Louvai ao Senhor dos senhores. Aquele que só faz maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. Segura um pouquinho, não cansa não. Não cansa não. Eu seguro aqui, você segura aí. Aquele que fez os grandes luminares. O sol para governar o dia. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Que feriu o Egito nos seus primogênitos. Cansou? E tirou Israel do meio deles. Com mão forte e com braço estendido. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes. E fez passar Israel pelo meio dele. Mas derribou a Faraó com seu exército. Continua, para. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto. Aquele que feriu os grandes reis. Aqui eu vou abrir um parente. Se ele feriu reis, o que é um... Deixa eu ficar quieto. (18) Quem está comigo no culto? E deu morte a reis famosos. Seom, rei dos amorreus. E Og, rei de Bazã. E deu a terra deles em herança. Aí aqui é forte, você vai falar bem forte aqui. Sim, em herança a Israel, seu servo. 23, você vai falar forte agora, esse 23 aqui. Você vai falar forte. Que se lembrou da nossa humilhação. E nos remiu de nossos inimigos. Que dá mantimento a toda a carne. Agora vem comigo aqui, vem comigo aqui. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Quem é que está no culto nessa noite? Levante a sua mão, abre essa boca cheia de dente e adore ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre.
Só quem está no culto. Só quem está no culto. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz Senhor dos Exércitos. Apesar dessa presença maravilhosa, desse culto maravilhoso, o inimigo se levantou. Diga comigo, o inimigo se levantou. Mas nós precisamos crer no que a Bíblia diz, irmãos. Precisamos crer na palavra de Deus. Precisamos crer no que está escrito na Bíblia Sagrada. A Bíblia vai dizer que os inimigos se levantaram quando eles começaram a construir o templo. Os inimigos se levantaram. Meu tempo acabou, mas eu vou fechar aqui. Isaías, Deus usando Isaías escreve. E é para você, faça assim com as suas mãos. Vou profetizar a palavra, faça assim. Apesar de você louvar a Deus, de você dar glória a Deus, de você falar aleluia, de você falar língua estranha, de você pregar, de você ensinar, o inimigo se levanta. Está com a mão aberta? Isaías 54:17. Toda ferramenta Você crê na Bíblia? Toda ferramenta. Se você dá glória, se você dá aleluia, se você vive na presença de Deus, se você não deve nada para o capeta, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aproveite que a presença de Jesus está na casa e adore a Ele com toda a força que você tem. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti pode fazer macumba, pode matar gato, pato, cavalo, pode matar o que quiser, não vai prosperar. Eu não sei se você está no culto, mas se você está no culto, se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé, por favor. Creia na palavra, ela funciona, ela é a verdade. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Não é por força, nem por violência. Não precisa responder no Facebook, não precisa responder no grupo de WhatsApp, não precisa dizer que vai matar, que vai ferir, que vai fazer, que vai acontecer. Deixa que Deus está cuidando de tudo, Ele cuida de tudo. Eles ficam desanimados e passam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos. Eles parados e a obra parada. Sem motivo justo.
Eles foram ameaçados e desanimaram. Faz assim. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Não pasme. E nem te espante. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que tu andares. Só dessa vez, olhe para essa pessoa do seu lado e diga: esforça-te. Aí Deus levanta 2 profetas. Nessa noite não é 2 não. Nessa noite é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vários profetas. Cadê você, profeta? Cadê você, profeta? Deus levanta 2 profetas. Deus levanta 2 profetas. Nós não somos 2 não, somos milhões. Aí Ageu escreve: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E Zacarias escreve: não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Volte a construir o templo, porque o Senhor Deus vai fazer você prosperar. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.